Porque o debate comportamental, ele substitui um debate fundamental, aí sim, para enfrentar a corrupção, que é o da estrutura política, que é o da representatividade, da reforma política. E hoje, nós estamos à beira de aprovar uma reforma política conduzida pelo que há de pior no Congresso, historicamente, que é base desse governo. Base do governo. Que é base do governo, vamos lembrar que é base do governo, né? Que vai tornar legal, vai tornar constitucional toda uma estrutura, essa sim, que leva a inevitável práticas de corrupção no exercício da representatividade política. Que tem a ver com o financiamento de campanha. Que tem a ver com o financiamento de campanha, que tem a ver com a relação das empreiteiras e de grandes empresas e do capital com as eleições. Então eu queria que você tem a ver com isso, com a estrutura dos partidos. Exatamente o Eduardo Cunha ou a reforma que está na pauta pretende fazer colocando na Constituição? Isso que você está falando, qual é essa... Então, na verdade, o que está sendo pautado? O Eduardo Cunha, ele é um representante, não é o único também, ele é um representante de um determinado setor da política, que, no meu entendimento, caracteriza a despolitização da política. Uhum. Né? O Eduardo Cunha é uma das grandes expressões da despolitização da política. Né? Se elege da maneira que se elege, a gente conhece bem, porque ele vem aqui do Rio de Janeiro. Né? A gente sabe como é o seu processo eleitoral, por onde passa, quem ele é, o que ele representa, qual é o seu histórico, qual a sua ficha. Né? A gente conhece ele. Agora, a reforma política que ele propõe é uma reforma que, primeiro, despolitiza a política pela ideia do distrito, do distritão. Né? Então, o voto ideológico é um voto que desaparece completamente do cenário político. Eu sou radicalmente contra. Né? Segundo, que ele vai tornar oficial que pode haver, sim, financiamento privado nas campanhas. Porque isso não é oficial, isso ainda não está regulamentado. Não, pelo contrário, isso inclusive estava no Supremo. Sim. É bom dizer isso. O Supremo já tinha votado, já tinha maioria para proibir o financiamento privado de campanha. Eis que o Gilmar Mendes, sempre ele, eis que o Gilmar Mendes pede vistas, senta em cima, propositalmente, e não vai sair. E não vai sair, porque o Supremo só poderia julgar isso diante da não realização por parte do Congresso desta pauta. Por isso que o Supremo chama a responsabilidade e decide por isso. Já tinha decidido. Mas eis que o Eduardo Cunha se apressa e fala, vamos votar a reforma política esse ano ainda. E vai votar. E vai votar. Vai votar uma reforma política que o governo não defende, mas a base do governo defende por uma lógica política que faz essa base do governo se eleger. E numericamente não há muito o que fazer. Não há muito o que fazer. Ele vai, se não tiver mobilização da sociedade, eu acho que a gente não caminha para isso, infelizmente, vai ser muito difícil deter essa lógica. Você acha que a gente não caminha para uma mobilização mais com a pauta da reforma política? Eu acho que nesse momento não. Infelizmente. A impressão que dá é exatamente essa, de quem está de fora, mas observando de muito perto. Do que aconteceu de 2013 para cá, é uma desmobilização da rua. Como se a gente tivesse vivido uma catarse muito forte, mas um efeito colateral muito intenso do que aconteceu. Uhum. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como, ao mesmo tempo, essa esquerda que está constrangida, por um lado, em defender o governo, perdeu uma capacidade de achar um fio condutor, ou pelo menos um caminho para debater as transformações políticas e sociais muito clássicas, na verdade, da esquerda, que eram bandeiras que deram a legitimidade para o próprio PT ter o papel que tem, mas que hoje em dia não encontra tanta representação. Então, primeiro assim, existe na sociedade um debate acumulado, bem feito, interessante, que foi proposto por um conjunto de entidades da sociedade civil, encabeçadas principalmente pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e a OAB. Mas diversas organizações se envolveram nesse bom debate. Uma das propostas que eles fazem é a da votação em lista fechada de partidos, ou seja, a sociedade primeiro diz o seguinte, eu me identifico mais com qual partido. E como é que isso se dá? Através de programa. Os partidos têm que apresentar um programa, o que nunca mais acontece, ninguém fala mais. Assim, as campanhas hoje, como elas são marcadas por uma lógica de mercado, e isso será fortalecido na proposta do Eduardo Cunha, quando se aprova o financiamento privado empresarial de campanha, você reforça a ideia de que o que pode ser definidor de uma política é o mercado, é a força da grana. Então, quanto mais dinheiro você tem, maior a chance de você se eleger. Isso é a morte da democracia. Isso levou 1 milhão de pessoas às ruas, sem querer fazer nenhum raciocínio simplista, mas o que leva 1 milhão de pessoas às ruas é uma grande crise de representatividade, é uma grande crise da democracia, em plena democracia. Essa é uma contradição muito rica que a gente está perdendo.
A proposta da reforma política que deve sair vitoriosa do Congresso hoje, ela consolida a vitória da não política sobre a política. Isso é uma tragédia. Hoje você tem, por exemplo, um número cada vez menor de jovens participando da política institucional. É só ver, de 16 a 18 anos, quantos jovens vêm tirando o título e se interessando pela política. Ano a ano o número vem reduzindo. Ou seja, a política não encanta as pessoas. E não há outro caminho para mudar o mundo que não seja através da política. Não digo nem que seja só através da política institucional. Eu sempre digo que os nossos sonhos não cabem nas urnas. Mas as urnas são importantes. O processo institucional é decisivo. A gente não está em vias revolucionárias. Mas a revolução pode ser, inclusive, muito comportamental, de dia a dia, como sempre defendeu o meu mestre Paulo Freire, né? A revolução ela pode ser pedagógica, de comportamento, de olhar, de conduta, de percepção. Há uma revolução possível, que não necessariamente aquela é sonhada por tantos. E a gente está se distanciando disso, a partir do momento que se nega a política. Então, a proposta da CNBB era uma proposta que o voto seria em lista fechada e depois um segundo turno para saber, dentro desse partido, quem do partido seria eleito. Porque também quebra um pouco esse poder burocrático das direções partidárias, que eu acho ótimo que seja quebrado. Né? A grande crise que a Europa vive também, a Europa tem lista, boa parte da Europa tem lista fechada de votação. E está numa grande crise também de representatividade. Né? Por quê? Porque as cúpulas partidárias, né? Por que o Podemos, né? Por que o Syriza, eles conseguem ser algo tão novo hoje em dia? Porque eles quebram com uma lógica, inclusive, da própria esquerda. Eles quebram com uma lógica, inclusive, da própria tradição do centralismo, partidária, do centralismo, burocrático, né? É a grande novidade que se coloca ali, uma novidade de linguagem, de percepção, de organização política, de forma, ética e estética. Dentro da sociedade ética e estética que andam juntas, uma não é secundária, a outra, né? Uma outra percepção. Enfim, aqui a gente sai dessa possibilidade, discutida na sociedade civil, mas que os meios de comunicação boicotaram completamente, porque não se interessam por esse debate, é bom que se diga. Né? Essa proposta da CNBB não foi debatida em nenhum grande veículo. Não foi debatida. Né? Não foi debatida em nenhum grande veículo, como se ela não existisse, ignoraram, né, para não transformar em realidade. Né? A proposta do Eduardo Cunha é o contrário disso, o voto distrital, né, é o voto na pessoa. É o voto no deputado, é o voto no parlamentar. E é um voto relacionado a um local. Ou seja, você vira meio que representante de condomínio, representante, você vira meio síndico, né? Você não é mais... As grandes ideias, os grandes debates, não tem mais a ideia de candidato. Tanto da direita, quanto nós tivemos grandes deputados da direita ou da esquerda, assim, a ideia de que parlamentares possam representar pensamentos e concepções, isso morre. Você vai representar territórios ou classes muito Você vai representar definidas. Interesses menores, você reduz o papel da política. Né? Isso é muito grave, isso é muito ruim. Né? Agora, distancia mais a população, ao contrário do que eles dizem, que aproxima mais da população, não é verdade. Distancia porque... você não dá à política o seu caráter maior do grande debate de entendimento de caminhos da sociedade. E faz com que os partidos políticos, enfim, tenham um papel secundário que eu acho muito ruim. Né? Em todos os tempos de ditadura, a primeira coisa que se acaba é com o partido político. Né? O Rio de Janeiro, o Brasil viveu na ditadura o MDB e a Arena, o partido do sim senhor. Né? Na era Vargas, você não tem partido. Quer dizer, todas as ditaduras pelo mundo, a primeira coisa que se dá é a eliminação dos partidos, porque a ideia de um governo totalitário não pode representar partes do poder. É muito grave o que acontece hoje. Sem contar com esse financiamento privado. Eu sou defensor, e não perdi a minha coerência, do financiamento público. Ele é mais barato e ele é mais democrático. Mas mesmo que você não tenha financiamento público, a proibição das grandes empresas financiadoras de campanhas era fundamental. Que a doação pudesse ser de pessoa física. Que é a base do escândalo de corrupção que a gente está passando hoje em dia. Não claro, passa muito disso. Né? Claro, mas é isso que eu estou dizendo. Assim, não adianta você hierarquizar, que era a nossa conversa do primeiro bloco. Né? Não adianta você dizer que esse governo é mais corrupto que o outro e não ir na raiz do problema da corrupção, que é a estrutura política. Se você permite que grandes empresas possam financiar uma campanha, você está dizendo o seguinte, as grandes empresas podem fazer um investimento. Banca tal candidato que depois tem um retorno. Essa é a origem da corrupção. A origem da corrupção não é comportamental, não é porque sua mãe não te educou direito, entendeu? Não é isso. É uma estrutura política que leva a uma prática de corrupção. É isso, ó, eu financio sua campanha e depois você eleito, eu sou seu amigo, eu te ligo e te chamo de meu chefe. Claro. Né? Como acontece, não é isso? Mas Freixo, agora há pouco você estava falando sobre como 1 milhão de pessoas que foram para a rua tinha a ver com essa crise de representatividade. Claro. E como a reforma política que está sendo oferecida hoje para a sociedade, apesar da sociedade não entendê-la muito bem, é de perda de importância ou de protagonismo dos
partidos e das agremiações em torno de ideologias. Mas a impressão que se dá é que isso tem um respaldo democrático gigantesco, porque grande parte desse milhão de pessoas que foram para a rua era uma rejeição à própria ideia de partido e uma ideia que a gente pode considerar despolitizada, mas que é o jeito como as pessoas têm de se preocupar com a política, de que a política nós vamos nos representar a nós mesmos, assim, quer dizer, a gente, e isso a lógica de votar em pessoas e não em partidos se reproduz. Como você vê que essa mentalidade, que não é simplesmente de pessoas desinformadas, mas de gente que acompanhou a política durante muito tempo, perdeu a fé justamente no partido, justamente na ideia de partido. Acho que o PSOL, inclusive, sofre muito isso, até com uma dificuldade, talvez, de alcançar votações mais expressivas, apesar de representar bandeiras que não são minoritárias mais. Exatamente. Eu sou daquela ideia de que nada é tão ruim que não possa piorar, né? A gente tinha um quadro que era um quadro muito negativo da representatividade política, né? Era um quadro muito distante de uma crise, por exemplo, dos sindicatos, de uma crise das associações de moradores, por razões distintas, né? Contextos distintos, e por crise também partidária. Agora, é muito interessante porque foi o avanço da democracia que permitiu o questionamento da democracia. Né? Isso é bom lembrar. Porque, olha só, quantos presidentes foram eleitos por voto direto, secreto e concluíram seu mandato ao longo de toda a nossa república? Voto direto, secreto e que concluíram seu mandato ao longo de toda a república. Né? Primeiro deles, Dutra. Né? Segundo, Juscelino. Terceiro, Fernando Henrique Cardoso. Nossa. Lula. Pois salto, né? Lula e agora Dilma. Né? Então são pouquíssimos ao longo de toda a história republicana que foram eleitos por voto direto, secreto e que concluíram seu mandato. A nossa república, no convívio com a democracia, tem muita fragilidade histórica. Agora, é evidente que desses poucos, os 3 últimos conseguiram esse mérito. Então há a gente tem toda a crise do mundo. A melhor série histórica a gente tem. É fato isso. Isso é fato. Né? Então, assim, com todos os problemas, tudo é problema que tem no governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive a sua reeleição, uma estrutura corrupta, problemas do governo Lula, né, na relação com os sindicatos, enfim. Mas fato é que dos 5 presidentes que têm esse efeito, que é fundamental para qualquer democracia, 3 são os últimos. Né? Então há uma consolidação com muita precariedade desse processo democrático. É essa consolidação que permite um questionamento ainda maior de que democracia podemos ter, porque isso não é suficiente. Essa democracia alcançada por nós, e foi com muita luta durante a ditadura militar, diga-se de passagem, não foi favor, né, que se consolidou, muita gente morreu, foi torturada, exilada, desapareceu para que isso acontecesse, mesmo com toda a precariedade. Isso ainda não é suficiente. E é isso que explode. É isso que explode. Os partidos precisam ter programa, a eleição não pode continuar sendo votada pela lógica da pessoa. Boa parte da população hoje não sabe como funciona o sistema eleitoral. Não sabe que votando em mim e me dando 350 mil votos como eu tive, elege uma bancada de 5 deputados estaduais. As pessoas não sabem como funciona o voto de legenda. A grande maioria não sabe. A desinformação é muito grande, a falta de pertencimento é muito grande. A crise de representatividade é muito maior do que só no processo eleitoral. Claro. Elas não se veem representadas no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Parlamento, nos meios de comunicação. E você vê esse processo piorando? Então, eu acho que vai piorar com essa reforma política que pode ser vitoriosa no Congresso. Por isso que eu estou dizendo que nada é tão ruim que não possa piorar. Não digo com a reforma, mas com a cultura política do brasileiro, você acha que a gente está entrando num momento... Então, aquele movimento de junho de 2013, ele é um sentimento muito forte. Ele é um sentimento muito forte. E tem de tudo. Uma sociedade que bota 1 milhão de pessoas na rua, vamos ser... Não vai ser concordando, né? Com tudo. Se tem algo que é impossível ali, é consenso. E ninguém estava buscando consenso. Ali as pessoas buscavam uma explosão de um sentimento. Ali tinha de tudo. Tinha, inclusive, algo muito ruim. Tinha, inclusive, um fascismo. Né? Claramente. Tinha, inclusive, um fascismo, claro, manifesto ali, né? Incômodo fascismo nas ruas, escondido desde os tempos sombrios, né? Da página infeliz da nossa história, desbotada da memória das novas gerações, né? Que vai para a rua, que sai do armário. Ali tinha de tudo, mas era um movimento interessante, até por essa contradição.
Até por essa contradição. Movimento esse que faz o Bolsonaro ser mais votado no Rio de Janeiro do meu lado. Né? Os dois, mas... O que explica isso? O voto duplo, Tava lá, né? Tava lá a explicação. Tava lá a explicação. Eu não fiquei surpreso, já imaginava que isso fosse acontecer. Tava lá. Né? Enfim, o que nos cabe é tentar entender... Às vezes o mesmo eleitor, né? Aí é mais louco ainda, mas é... Aí não é tão fácil. Mas você sabe como é que eu explico isso? Assim, tem um político em São Paulo, enfim, fazendo uma curva e saindo da conversa original. Tem um político famoso de São Paulo, você conhece melhor do que eu, que era o Adhemar de Barros. Né? O Adhemar de Barros é meio o pai do malufismo, né? Ele dizia isso, eu roubo, mas faço. Ele falou isso no palanque. Falou isso no palanque, eu roubo, mas faço. A diferença é que outros não falam. Né? E ele dizia, eu roubo, mas faço. Ou alguns não fazem. Ele dizia, roubo, mas faço. Né? E ele era eleito com forte votação em São Paulo, né? Onde as pessoas claramente diziam, é isso que eu quero. Se você rouba ou não, não me interessa, eu quero que você faça. Né? A minha eleição e a eleição do Bolsonaro conjunta, ela representa o contrário do Adhemar de Barros. Eles fazem, mas não roubam. O que faz é o que menos importa. O que importa é que ele não honestidade rouba. Como eles são honestos, eles são... Isso é um elemento decisivo hoje do processo eleitoral. Eu acho que a impressão que eu tenho não é nem só que vocês não roubam, mas é como se vocês fossem contra o status quo, como se vocês fossem, tipo, rebeldes. Como se vocês falassem contra o establishment. Na cabeça desse eleitor que vota em mim, na cabeça desse eleitor que vota em mim no Bolsonaro, o que menos importa é o que eu falo, o que o Bolsonaro fala, porque é o oposto. É o oposto. Né? Mas é porque os dois são pessoas que ele confia. Confia em que eu não sei, mas ele confia. Né? Então é isso que tá ali colocado. Isso, de alguma maneira, é reflexo de uma lógica política construída, né? Que é muito despolitizante. E que estava nas ruas ali, que a gente tem dificuldade para ler ainda. Tem muita dificuldade para ler. Então, nesse sentido, por que eu acho que pode piorar? Porque a reforma proposta pelo Eduardo Cunha é a consolidação legal, constitucional da baixa política. Da baixa política. Perfeito. Né? Com a morte dos programas, com a garantia legal, votado já contra, derrotado já no Supremo, né? Do financiamento privado de campanha não individual e empresarial, ou seja... Legalmente, nós vamos dizer o seguinte, o capital pode vencer oficialmente uma eleição. A lei vai dizer isso, a lei vai garantir isso. Né? É isso que tem em pauta. Por isso que eu acho que é decisivo, nesse momento agora, todos os movimentos sociais, partidos políticos, que a gente possa ter a prioridade de pautar o debate da reforma política como fundamental. A gente precisa mobilizar a sociedade. É muito importante que a gente tenha cuidado pedagógico nesse momento, de todos os setores da esquerda, eliminarem um pouco as suas diferenças e a gente pautar um debate mais sério da reforma política. Fazer com que a sociedade, as escolas, as igrejas, as praças, os movimentos tenham a pauta da reforma política, para as pessoas entenderem o que vai acontecer. Porque depois que for votado, vai ser mais difícil de ser mexido.